Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que vem de encontro a uma das grandes necessidades dos cristãos, que é o luto, que é quando nós sofremos uma grande dor na perda de uma pessoa que nós amamos, que pode ser um pai, que pode ser uma mãe, que pode ser um irmão, que pode, às vezes, ser um amigo querido, uma amiga querida. E quando nós perdemos essa pessoa que compartilhou tantos momentos bons com a gente, às vezes a gente chega até a ficar depressivo. E muitas pessoas, às vezes, têm facilidade de conseguir passar esse luto mais rapidamente. E muitas pessoas até levam anos para conseguir superar essa dor. Então eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos o que a Bíblia nos ensina e como nós podemos estar compartilhando essa dor do luto, essa dor que nos machuca tanto. E para poder estar compartilhando isso com os irmãos, eu gostaria de estar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Veja o apóstolo Paulo falando uma coisa muito importante aqui para nós. Ele fala para os cristãos, ele fala: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, que nós cristãos não devemos ser ignorantes quanto aos que morreram, quanto aos que se já foram. E ele continua dizendo: para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ou seja, o mundo ele se entristece com aqueles que morrem, porque às vezes as pessoas não entendem que a vida eterna é um prêmio que só vem com a morte do cristão. E o cristão, ele não deve se entristecer, porque ele sabe que para o cristão convertido, para o cristão que nasceu de novo, para aquele que tem um compromisso com Deus e vive uma vida de santidade, vive uma vida longe do pecado, vive uma vida fugindo da aparência do mal, procura viver uma vida andando com Deus, vivendo nos princípios da palavra de Deus. Essa pessoa, ela sabe que a morte, para uma pessoa que nasceu de novo, é um prêmio. E que, na realidade, ela vai para um lugar bem melhor do que onde nós estamos. Ou seja, nós somos promovidos a estar do lado de Deus, a estar do lado de Jesus, a estar do lado dos anjos do céu, e está compartilhando de uma presença mais próxima do Senhor. Então, o cristão, ele não tem medo da morte. O cristão convertido não tem medo da morte. Quem tem que ter medo da morte é aquela pessoa que está no pecado, aquela pessoa que ainda não se converteu, aquela pessoa que sabe que não conseguiu se libertar dos pecados do mundo, que não consegue servir a Cristo por inteiro, que não consegue negar a si mesmo, a ter uma vida de renúncia em amor a Jesus Cristo. Essa pessoa sim tem que se preocupar com a morte. Mas nós cristãos não. Nós cristãos sabemos que a partir do momento que nós vivemos uma vida de compromisso com Deus e vivemos em santidade com o Senhor, a morte para nós é um prêmio, onde nós vamos ser promovidos a viver ao lado do Senhor Jesus por toda a eternidade. Mas, quando nós estamos aqui na terra e quando nós perdemos um ente querido, nós sofremos. E às vezes é difícil a gente lidar com o luto de uma pessoa querida que nós amávamos e que essa pessoa acabou falecendo. E como que nós podemos enfrentar o luto de acordo com a Bíblia? Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Senhor,
não está alheio ao nosso sofrimento. Deus, ele não está alheio ao nosso sofrimento. Ele concede ajuda e ele consegue também nos consolar naquilo que nós precisamos para enfrentar a dor daquela perda, daquela pessoa que nós amamos. E em segundo lugar, nós entendemos por meio da Bíblia que o cristão deve enfrentar o luto com esperança e confiança em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra que a nossa esperança não se resume apenas a essa vida. O cristão confia no Rei Jesus. E ele confia em Jesus Cristo porque o próprio Senhor Jesus prometeu levar a todos que nele crê para o seu reino eterno, para o lar celestial. Contudo, enquanto ainda estivermos aqui, estaremos sujeitos a aflições e estaremos sujeitos também à morte por causa do pecado. E é natural, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente manifestar tristeza durante algum tempo pela perda e pela saudade dessa pessoa querida que se foi. Mas Deus conhece a dor e o sofrimento que essa separação dessa pessoa nos causa. E Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, sofreu quando Ele viu a morte de Lázaro, que era um grande amigo seu. E o próprio Deus deve ter sofrido muito quando viu também a morte do Senhor Jesus, que deu a sua vida para morrer em nosso lugar. Até o próprio Deus deve ter se entristecido muito com a morte do próprio Filho, Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma coisa também muito importante. Vocês vejam bem, como que o cristão deve lidar com a morte? Apesar da morte ser um fato comum e natural, ninguém está totalmente preparado para enfrentá-la. Porque fatalmente todos nós morreremos um dia, exceto aqueles que serão arrebatados na segunda vinda de Jesus, né? A Bíblia diz que a morte é o pagamento correto por causa dos nossos pecados. Mas para solucionar esse problema mortal da morte, Deus nos dá graciosamente a vida eterna em Jesus. Olha o que fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, ou seja, nós morremos por causa do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, aqueles que estão debaixo da graça de Deus, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eles têm o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por mais assustadora que seja a morte, o cristão, ele não deve temer e nem sofrer constantemente por causa da morte de um ente querido. Porque esta morte exerce um dano momentâneo sobre o corpo material e corruptível das pessoas que foram desconectadas desse mundo. Mas aquele que crê no Senhor Jesus receberá a vida eterna e principalmente receberá um corpo glorificado. Aleluias! Por isso, apesar da dor da saudade causada pela separação dos que partiram, não precisamos permanecer triste, porque Jesus ressuscitou. E todo aquele que morreu em Jesus, todo aquele que morreu com Jesus, também vai ressuscitar. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E como ele ressurgiu, todos os que creem nele também viverão, ressuscitarão e ressurgirão novamente. Portanto, nós, os cristãos, devemos lidar com a confiança perante a morte, com a esperança perante a morte. E como que nós devemos agir, então, em caso de perder alguém que não conhecia o Senhor, em caso da gente perder um ente querido que a gente sabe que não morreu nos braços do Senhor, que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que de repente morreu em outro caminho,
que não era o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como que nós agimos em caso de perder alguém que andava em outro caminho, a não ser o caminho de Jesus? A melhor forma do cristão agir em situações desse tipo é confiar na soberania de Deus. Deus sabe todas as coisas. E Deus pode amparar você e pode consolar você da tristeza que você sente pela morte de uma pessoa descrente. A dor nessa situação de saber que a gente perdeu uma pessoa que era descrente parece ser ainda maior, porque a pessoa que partiu morreu sem conhecer a Jesus Cristo. Sabemos que aqueles que morreram e que de uma forma ou outra tiveram a oportunidade de crer em Jesus, mas o rejeitaram, não estarão na eternidade com Deus. Isso é doloroso, mas é o que a palavra de Deus diz, que a salvação ela é pessoal. Nós não conseguimos salvar os nossos pais, nós não conseguimos salvar os nossos filhos, nós só conseguimos salvar a nós mesmos, entregando a nossa vida a Jesus Cristo. Mas por outro lado, quando nós sabemos que nós perdemos uma pessoa que é descrente, alguém que não conhecia ao Senhor, nós podemos também ter a esperança de que aquela pessoa tenha crido nos seus últimos momentos de vida em Jesus Cristo. Nós não sabemos quais foram os últimos 30 segundos daquela pessoa, mesmo ela às vezes estando em coma. Nós não sabemos como é que foi os últimos minutos com aquela pessoa, se ela pediu perdão pelos seus pecados e se ela aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que lá no céu nós vamos ter 3 perguntas: eu aqui, você aqui, e aquela pessoa não era para estar aqui? Então nós vamos ter essas 3 perguntas lá no céu, irmãos. No céu vai ser uma surpresa. Lá nós vamos, a primeira pergunta vai ser: eu aqui. A segunda pergunta é: você aqui. E a terceira pergunta é: e aquela pessoa não era para estar aqui? Ou seja, aquela pessoa que estava na igreja, que estava em todos os cultos, por que ela não está aqui? Às vezes é porque aquela pessoa vivia uma vida dentro da igreja e outra lá fora. E se a pessoa ela vive uma vida dentro da igreja e outra lá fora, ou seja, ela não saiu das trevas, mesmo que ela esteja dentro da igreja, ela não vai ser salva. Porque só vai ser salvo quem é verdadeiro. Só vai ser salvo quem saiu das trevas e veio para a luz verdadeiramente. E vive uma vida de santidade perante os princípios da palavra de Deus, da prática da palavra de Deus, e vive uma vida de santidade diante do Senhor. Então, na verdade, irmãos, somente Deus sabe quem vai ser salvo ou não. Nós vamos ter muitas surpresas lá no céu. Um dos ladrões ao lado de Jesus na cruz é um bom exemplo de que até o último fôlego de vida há a oportunidade de receber a Cristo. Talvez muitas pessoas que viveram longe de Deus possam aproveitar a última oportunidade de crer em Jesus Cristo em sua vida. Por isso que você que está vivo, você tem essa oportunidade ainda de entregar a sua vida a Jesus Cristo, largar o pecado e começar a viver uma vida de santidade, ou seja, nascer de novo. O homem velho, a mulher velha tem que morrer para que nasça uma nova pessoa em Cristo. Uma pessoa que agora tem nojo do pecado. Uma pessoa que agora tem uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento e uma mudança de hábito. Ou seja, aquela pessoa onde as pessoas olham para você e dizem: escuta, você não é mais aquela pessoa que era do passado. Você teve uma mudança. E aonde você pode chegar e dizer para ela: essa mudança quem fez na minha vida foi Jesus Cristo. Porque eu nasci de novo. Então, irmãos, é difícil a gente lidar com a perda de alguém que não conhecia o Senhor Jesus. Mas, é como eu disse, só o Senhor Deus sabe quem é salvo e quem não é salvo, né? Nós não temos esse julgamento, por isso que nós vamos ter muitas surpresas lá no céu. E como é que nós lidamos com a perda de alguém que é cristão?
que nós lidamos com a perda de alguém que nós sabemos que entregou a vida a Jesus Cristo. E é natural ficarmos comovidos perante a morte de alguém que era convertido, perante a morte de alguém que a gente sabia que tinha compromisso com Deus, que realmente vivia uma vida de santidade diante de Deus. Até Deus, ele sente pesar pela morte dos seus filhos. Sabia, irmãos? A Bíblia fala isso lá em Salmos, capítulo 116, versículo 15, que até Deus sente pesar pela morte de seus filhos. Mas, para os que confiam na graça de Jesus Cristo, há promessas de ressurreição e vida eterna com Ele. Por isso, apesar do abalo causado pela morte, quando nós sabemos que uma pessoa morre com Jesus Cristo, nós podemos ter a total esperança de que nós vamos encontrar essa pessoa no futuro, se nós também morremos com Jesus Cristo. Se nós morrermos na mesma fé, e se nós também estivermos debaixo da graça do Senhor. Por isso, quando nós estamos com Cristo, e nós sabemos que nós perdemos uma pessoa da nossa família, um amigo que também estava em Cristo, essa despedida é uma despedida temporária, pois vai ser uma despedida temporária até aquele dia em que nós estaremos todos juntos na eternidade com Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. E quando você sabe que você tem a perda de alguém que era cristão, você pode ser grato a Deus pelo tempo em que pôde viver e desfrutar da companhia daquele que partiu com o Senhor. Você de repente pode até se sentir triste, mas você vai se sentir sem medo, não vai ficar desesperado e também não vai se sentir culpado. Você também pode sentir paz em seu coração, pois quem partiu está agora com o Senhor. Ele está no melhor lugar que alguém gostaria de estar. Você também pode ter esperança de que haverá um reencontro futuro entre nós e essa pessoa tão querida que partiu antes de nós. Nós também podemos saber que a dor vai passar, pois Jesus Cristo consola e cura a dor da nossa alma. O Espírito Santo faz isso. E nós também podemos seguir a nossa vida com amor. Podemos seguir a nossa vida com perseverança e com fé em Deus, sabendo que aquela pessoa que morreu com Jesus, ela está nos braços do Senhor. E também podemos consolar aqueles que estiverem passando pelas mesmas tribulações, falando que essa pessoa não deve ficar triste, porque a pessoa que morreu em Cristo, ela está ao lado de Deus, ela está hoje na luz, e ela não habita mais no meio das trevas que existia aqui na terra. Porque aqui na terra, irmãos, nós precisamos viver no mundo, mas não podemos fazer parte do mundo. Nós precisamos viver no meio das trevas, mas precisamos viver no meio da luz. E lá não, nos braços do Senhor, nós vamos só estar na luz, vamos estar só na paz, e vamos estar recebendo todo o carinho e todo o amor do nosso Deus Todo-Poderoso de Israel, através desse sacrifício lindo do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Viu que tremendo, irmãos? Nós, estando firmes com Jesus, nós podemos consolar o que estão passando por tribulações. Nós podemos dar força para aquelas pessoas que têm mais dificuldade para superar o luto. E para quem conhece o amor de Deus, sabe que os que morrem em Cristo têm uma esperança certa: a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nesta terra nós precisamos nos separar das pessoas que amamos nesta vida um dia. Mas pela fé, cremos que estaremos na eternidade juntos para sempre com Deus. Por isso, meu irmão, você que está triste por causa de uma dor, de um luto, de uma pessoa querida que você perdeu,
de um parente que você perdeu, de um amigo que você perdeu, eu quero te deixar essa mensagem para você. Creia em Deus e receba forças renovadas. Receba o consolo e o amparo de Deus. Se a sua fé está firmada em Deus, você poderá dizer assim como o apóstolo Paulo, que com Cristo morrer é lucro. O apóstolo Paulo falou isso. E eu quero te dizer que se você acreditar nessas palavras, o seu luto terá fim. Acredite nisso. Ainda que pareça que o seu sofrimento não vai ter fim, que a dor que tem sentido nunca mais o deixará, confie no Senhor. Essa dor vai passar. Todo sofrimento terá fim. Jesus Cristo venceu a morte. Ele foi preparar-nos lugar e depois voltará para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Não desista, meu irmão, você que está sofrendo a dor de um luto. Vale a pena seguir em frente com a fé em Jesus Cristo, pois a sua promessa em breve se cumprirá na nossa vida. Jesus voltará e estaremos na eternidade com Ele. Olha que promessa maravilhosa. Estaremos juntos com aqueles que partiram também com o Senhor. Deus estará presente para sempre e o mal nunca mais prevalecerá na nossa vida. Essa é a esperança gloriosa que você pode ter, meu irmão. Você, minha irmã, que está passando a dor de um luto. Haverá um tempo em que não existirá mais sofrimento lá no céu, nem morte ou dor, e nem choro. Será um novo tempo. Deus prometeu isso e Ele cumprirá. Tenha esperança, tenha fé, fique forte. Caso você esteja passando pelo luto, sofrendo a perda de alguém, lembre-se que Deus está presente nesse momento. Nele você pode encontrar um amparo e nele você pode encontrar o consolo necessário para esse tempo tão difícil que você está passando, mas que em nome do Senhor Jesus você vai superar esse momento com a força do Espírito Santo, com a força do nosso Senhor Jesus Cristo e com a força do Deus de Israel. Eu gostaria de estar orando por você que está passando pela dor de um luto, para que você possa superar essa dor mais rapidamente e ficar firme com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor essa pessoa, meu Pai, que de repente está com dificuldade para superar a dor de luto, Senhor. Mas nós sabemos, meu Pai, que nós temos a esperança que estamos com o Senhor e que estaremos com o Senhor na eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, vai de encontro, Senhor, ao coração e à mente dessa pessoa que está triste, dessa pessoa que está magoada, dessa pessoa que está depressiva. Vai de encontro a essa pessoa, meu Pai, e vai derramando do teu bálsamo agora, vai derramando agora da tua paz, vai, meu Pai, agora revestindo essa pessoa do teu amor, vai revestindo essa pessoa, meu Pai, de fé, da esperança, meu Pai, de um dia, Senhor, sabemos que podemos encontrar com essa pessoa que se foi um dia lá na eternidade, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, não simplesmente consola essa pessoa que está com dor, mas consola toda a família, Senhor. Consola toda pessoa, meu Pai, que está triste, chorando, e que às vezes não consegue, meu Pai, superar a dor de um luto. Ó Pai amado e Pai querido, vai curando, meu Pai, a dor. Vai, meu Pai, tirando o choro. Vai, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocando da tua unção, do teu poder e da tua autoridade. E vai enchendo essa pessoa com o teu Espírito Santo, meu Pai. Vai renovando as forças dela agora, meu Pai. E faça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela tenha força para superar essa dor desse luto. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. E todo esse ensino, toda essa palavra que foi pregada, e todo o testemunho desta pessoa que está escutando essa palavra, vai ser para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, e eu tenho certeza, meu Pai, que ela venha de encontro a muitas pessoas que estão passando por dor do luto,
mas que em nome do Senhor Jesus elas vão conseguir superar com a força do Espírito Santo. Nós oramos e nós bendizemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.